Fala, impressionadores, Francisco aqui. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como é que vocês podem ter acesso a placas de vídeo gratuitas para que você possa fazer aí o treinamento dos seus modelos de machine learning, de aprendizado de máquina, em seus projetos de ciência de dados. Quando a gente está começando nessa área, muitas das vezes a gente esbarra no fato de que a gente pode ter um computador que não é potente o suficiente, não tem recursos o suficiente para fazer o treinamento rápido desses modelos. E boa parte das vezes esses treinamentos podem ser agilizados com o uso de placas de vídeo, de GPUs. Tá? Então vou mostrar para vocês como é que vocês podem obter esses recursos online, ou seja, não vai estar rodando no seu computador, vai estar rodando em um servidor e de forma gratuita, de forma que você pode continuar os seus estudos aí, até mesmo desenvolver alguns projetos sem ter aí a limitação de equipamento. Antes da gente continuar aqui no conteúdo do vídeo, dá uma olhada na descrição. Na descrição você vai ter um link para baixar o material que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Todos os links que eu vou mostrar aqui para vocês, também vai estar lá por escrito as instruções de onde você tem que clicar para ter acesso a cada recurso, tá? Então sempre deixo o material aí bem detalhado para vocês baixarem aí na descrição. E vocês também vão ter acesso a um outro link, que é um link de um mini curso de análise de dados que nós oferecemos aqui, tá? Completamente gratuito e que você pode fazer para continuar aprimorando as suas habilidades com o nosso material, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui duas possibilidades de acesso a placas de vídeo que vocês podem ter aí online, tá? Uma delas, que boa parte de vocês aí também já deve ter ouvido falar, né? É via o Google Colab, né? O Google Colaboratory, né? Então, eu estou aqui em colab.google. Muitos de vocês já devem conhecer o Google Colab, né? Porque é uma maneira de você ter acesso a uma interface do Jupyter Notebook, mas que vai estar rodando em um servidor do Google, não vai estar rodando localmente no seu computador. Mas o que muita gente não sabe é que existe uma opção de você utilizar placas de vídeo também ali dentro do Google Colab, tá? Então eu vou mostrar isso aqui para vocês. Ó, o Google Colab nada mais é, como eu falei, né, uma forma, né, de você ter um Jupyter Notebook rodando na nuvem, né, rodando em um servidor. Então, se eu botar aqui New Notebook, né, vai abrir um novo Jupyter Notebook dentro da interface do Google Colab, tá? Então, ele está abrindo aqui o nosso Jupyter Notebook, tá? Então, ó, é uma interface aqui de um Jupyter Notebook, tá? Se o seu não tiver com essa cor aqui, se tiver com fundo branco, simplesmente por causa das configurações, tá? Se eu vier aqui em configurações, ó, eu tô com o tema dark aqui, tá? O tema escuro, mas se eu botar aqui o tema light, né, vai aparecer com o tema claro, tá? Então, se a cor aí da sua interface estiver diferente, é simplesmente por isso, tá? Você pode mudar aqui as configurações sem problema nenhum, tá? Isso daqui é um Jupyter Notebook como outro qualquer, tá? Inclusive tá aqui, ó, .ipynb, né? Que é o formato de um Jupyter Notebook. Onde que isso aqui está sendo salvo? Isso aqui está sendo salvo no seu Google Drive, tá? Para você ter acesso, né, ao Google Colab, você precisa ter uma conta do Google. Se você tem um Gmail, você tem uma conta do Google, tá? E daí se você ir lá na sua interface lá do Google e clicar lá em Drive, né, ou bota no Google mesmo, Google Drive, daí vai ter um link lá do Drive, você vai ver que vai ter lá uma série de pastinhas igual um Explorer do seu computador e vai ter uma lá chamada Google Notebooks, tá? E daí você vai encontrar os notebooks, todos os notebooks que você vier a criar, tá certo? Então, beleza, eu tenho isso daqui, tá? Então, só para mostrar para vocês que é igual a um Jupyter Notebook qualquer, eu vou botar aqui um print. Olá, mundo, tá certo? Então, vou rodar essa célula, tá? Você pode rodar aqui ou com os atalhos que você já conhece do Jupyter Notebook. Quase todos eles são iguais, tá? No Jupyter Notebook normal. E aqui, se você reparar, ele está mostrando aqui para mim, ó, conectando. Ele está conectando o que aonde? Ele está conectando aí num servidor do Google, tá? Que vai rodar essa célula aqui para mim e apareceu aqui, ó, Olá, mundo, tá certo? E eu quero mostrar para vocês, né, que no momento eu não tenho uma placa de vídeo ativada aqui, tá? Eu posso ver isso de diferentes formas. A primeira forma é aqui, ó, ele mostra para mim os recursos que eu tenho, tá? Então, ó, aqui ele vai mostrar para mim que eu tenho, ó, 12,7 GB de RAM disponíveis, tá? E eu tenho espaço em disco aqui, né? Ele já está usando aqui 27.1, porque esse computador, obviamente, que está rodando em algum servidor do Google, tem um sistema operacional instalado, né? Um Linux por baixo e tal, tá? Então, já tem aí um espaço ocupado, mas se você fizer a conta aqui, eu tenho mais ou menos 80 GB disponíveis, tá? Então, se eu precisar carregar algum arquivo aqui e tal, eu consigo. Tá? E eu não tenho, no momento, uma placa de vídeo, tá certo? E aqui ele vai mostrar, né, que ó, eu não tenho uma assinatura, tá? Eu tenho uma conta gratuita aqui e tal. Existem algumas limitações que eu vou falar mais adiante
para vocês, tá? Existem recursos pagos e tal, mas eu quero mostrar para vocês que no gratuito é possível utilizar placa de vídeo, tá certo? Então basta eu clicar aqui ou passar o mouse em cima, ele vai mostrar para mim os recursos que eu tenho no momento. E eu quero mostrar para vocês que no momento, né, eu já mostrei aqui que não tinha informação nenhuma de placa de vídeo ali, mas eu posso verificar essas informações também usando bibliotecas, tá, de aprendizado de máquina que muita gente utiliza para usar recursos de placa de vídeo, tá? Então eu vou mostrar com duas. Eu vou mostrar com PyTorch e com TensorFlow, tá? Que são duas bibliotecas aí que muitos de vocês conhecem, tá? Então eu vou mostrar que elas já estão instaladas, tá? Eu não preciso instalar. Então aqui nesse ambiente, né, que a Google fornece para a gente, já tem aí boa parte das bibliotecas que a gente acaba utilizando na área de dados, tá? Pandas, Matplotlib, Seaborn, tá? PyTorch, Scikit-learn, tá? Então todas elas já estão aí instaladas, então vou botar aqui import torch, tá? Eu vou botar aqui, ó, torch.cuda.isAvailable, né, que é justamente para ver se está disponível. Então se eu rodar essa célula aqui, ele vai mostrar aqui para mim, tá? Se eu tenho uma placa de vídeo disponível ou não. Então, repara que ele retornou aqui false, tá? Então, no momento, eu não tenho uma placa de vídeo, tá? Aqui eu usei o PyTorch, mas eu poderia tranquilamente utilizar o TensorFlow. Então, import TensorFlow. A gente costuma abreviar TensorFlow como TF, né? Então, eu botei aqui import TensorFlow as TF. E vou botar aqui tf.config.listPhysical.devices, né? Que é para a gente listar aí os dispositivos físicos, especificamente do tipo GPU, tá? Então, se eu rodar essa célula aqui, ele vai retornar para mim, tá, uma lista vazia, tendo em vista que eu não tenho no momento uma GPU, tá certo? Então, só para mostrar aí para vocês, tá demorando um pouquinho aí para rodar a célula, tá? Mas vai retornar aqui uma lista vazia para a gente, tá? Então, beleza, tá? Repara aqui que retornou para mim uma lista vazia, tá? Então isso daqui é só para mostrar, né, como é que eu posso verificar do ponto de vista de programação, né, que realmente eu não tenho nenhuma placa de vídeo disponível. Agora, como é que eu posso acessar uma placa de vídeo disponibilizada pelo Google? Eu vou vir aqui em ambiente de execução, tá? E daí eu vou ter aqui, ó, alterar o tipo de ambiente de execução, tá certo? E vai aparecer essa janela aqui para mim com algumas opções. Se as suas opções não forem exatamente iguais à minha, tá? Não tem problema porque o Google está sempre modificando aí, tá? Os ambientes disponíveis, tá certo? Mas você muito provavelmente vai ter alguma coisa como essa daqui, ó, T4 GPU, tá certo? Repara que tem algumas aqui, ó, que eu não posso clicar, tá? Essas aqui estão disponíveis apenas em planos pagos, tá? São GPUs com um pouco mais de recursos e tal, mas essa T4 GPU aqui com certeza já vai ser o suficiente aí para você fazer boa parte dos seus projetos de estudo, tá? De estudo, na verdade, provavelmente todos você vai conseguir fazer e eventualmente até alguns projetos pessoais aí, tá? Ou algum outro projeto que você queira fazer, tá certo? Então eu vou marcar aqui, tá? Ele vai dizer para mim que ele vai precisar encerrar a sessão atual, né? Faz sentido, porque ele vai ter que configurar uma máquina nova para você, tá? Então eu vou botar aqui OK, vou botar aqui salvar, tá? Então repara que aqui ele está botando aqui, ó, conectando novamente. Então tenha sempre em mente o seguinte, se você já começou a fazer um projeto e você faz essa alteração no meio do seu projeto, você vai ter que rodar as células todas de novo, tá? Porque ele está colocando uma nova máquina ali para você. E repara que apareceu um T4 aqui agora, tá? Ele botou, ó, conectado a GPU de back-end, tá? Ou seja, é efetivamente uma nova máquina. Se eu clicar aqui, ó, repara que agora ele tem aqui, ó, a RAM do sistema, né? O disco, que nem tinha antes, e agora apareceu aqui, ó, a RAM da GPU, tá? Que é a memória disponível na GPU, tá? É uma GPU aí relativamente boa, tá? 15 GB de RAM. E agora, tá? Lembra que essas células aqui, esses resultados aqui eram os resultados que já estavam antes, ok? E agora eu vou rodar essas células novamente para a gente ver o resultado. Essa aqui que é só o Lamundo, ela vai botar o Lamundo novamente, mas repara que aqui agora, ó, import torch, antes estava como false, e agora ela vai mudar para true, porque agora eu tenho uma placa de vídeo disponível, tá? E aqui com TensorFlow, tá? Só para mostrar para vocês, vamos rodar essa célula aqui. Antes era uma lista vazia, tá? E agora ele vai mostrar aqui para mim, ó, um dispositivo físico tem esse nome aqui e é uma GPU, tá certo? Então essa daqui é a primeira forma que você tem para ter acesso a uma placa de vídeo gratuitamente, certo? A única coisa que você precisa é ter uma conta do Google, então se você tem um Gmail aí, você tem acesso a isso, tá certo? Então, ó, existem algumas limitações, como eu sempre digo, né? Eu sempre deixo esses
esse material para vocês. Então tem um link aqui, que é o link da própria Google, né, com uma FAQ, né, perguntas frequentemente feitas, tá? E daí ele bota aqui, né, o que é, se é realmente de graça, né? Ele diz aqui que é realmente de graça, né? E parece muito bom para ser verdade, quais são as limitações, tá? Então, se você tiver dificuldade, você pode clicar com o botão direito aqui e pedir para traduzir para português, tá? Então ele diz aqui as limitações. Então ele diz, ó, os recursos não são garantidos e não são ilimitados, tá? O que quer dizer isso? Pode ser que em um determinado momento você chegue lá e não tenha uma opção de placa de vídeo, tá? Nunca aconteceu isso comigo, mas se você procurar na internet tem pessoas dizendo assim, não está aparecendo placa de vídeo aqui por causa disso, tá? Porque às vezes eles podem ter muita demanda, tá? E eles tiram aquela opção temporariamente, tá? Basicamente isso que ele está dizendo, tá certo? Tem algumas restrições aqui, né, do que você pode fazer, o que você não pode fazer, tá? Então, tem a questão do tempo de execução. Se não me engano, em algum momento aqui ele diz que esses notebooks eles podem ficar rodando por apenas 12 horas, tá? Se não me engano, em algum momento ele fala isso daqui, tá? Quais são os limites de uso do Colab? Que tipo de tem? Quanto tempo? Aqui, ó. Na versão do Colab que é gratuita, os notebooks podem funcionar por no máximo 12 horas, tá? Então, se você tiver algum treinamento de modelo que dura mais do que isso, o seu treinamento vai ser interrompido no meio do caminho, tá bom? E daí ele diz aqui que existem, né, outros planos onde você pode ficar por mais tempo, tá certo? Mas assim, novamente, né, estou imaginando aqui uma pessoa que está tendo dificuldade para iniciar. Se você está tendo dificuldade para iniciar porque eventualmente não tem uma máquina aí com recursos o suficiente, isso daqui com certeza irá te ajudar, tá certo? Então, né, vou deixar esse link aí no material para vocês baixarem aí, como sempre, tá? Daí você pode ler isso aqui com um pouquinho mais de cuidado, tá certo? Uma outra coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, né? Aqui eu estou na minha conta pessoal, certo? E tenho ali acesso ao Colab, tá? Toda a conta padrão do Gmail tem, mas se por acaso você tiver aí com o e-mail da sua empresa, e a sua empresa usa o Gmail, né? Usa lá o Google Workspace, né? O acesso ao Colab vai depender do administrador da conta da sua empresa, tá? E daí, por diversos motivos, algumas empresas podem não dar acesso ao Colab, porque elas podem, por exemplo, ter alguma restrição interna aos dados da empresa estarem em servidores. Lembra que isso aqui está rodando no servidor do Google, tá? Então, daí, nesse tipo de situação, tá, você tem que seguir as instruções da sua empresa, tá? Então, mesmo que você tenha um Gmail empresarial, né, um Google Workspace, não necessariamente você pode ter o Colab lá disponível por causa da restrição da sua empresa. Se você for fazer alguma coisa com dados que não sejam de estudo, não sejam pessoais seus, né, sejam da sua empresa, lembra de seguir as regras de restrição da sua empresa, tá? É o mínimo que se espera, né, mas é bom deixar isso claro, tá? Eu estou aqui, no meu Gmail não está aparecendo, é o seu Gmail pessoal ou é o seu Gmail corporativo? Se for corporativo, pode ser por questões legais aí do gerenciamento de dados da sua empresa, tá? E aí não tem o que fazer, não recomendo, não faça isso de pegar os dados da sua empresa e levar para sua máquina pessoal para fazer alguma coisa, tá? Mas só deixando isso bastante claro. Então, essa daqui é a primeira possibilidade, tá? De você usar aí o Google Colab. A segunda possibilidade é você usar, tá? O Kaggle. Tá? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar desse site aqui, né, kaggle.com, tá? O Kaggle muita gente conhece justamente porque tem várias bases de dados lá gratuitas para você treinar, tá? E o Kaggle também de vez em quando promove algumas competições, né, de quem desenvolve o melhor modelo e tal. Então, se você está aí na área de dados, mesmo que você tenha começado agora, muito provavelmente você já ouviu falar no Kaggle, tá? E o Kaggle ele também tem um ambiente ali muito parecido com o Google Colab para você trabalhar com Jupyter Notebook, tá certo? E eu vou mostrar aqui para você. Novamente, né, o mínimo que você precisa fazer é criar uma conta aqui no Kaggle, tá? Gratuito e tal. Então essa daqui é a página inicial do Kaggle, tem aqui, ó, um criar, né, um create aqui, e daí tá aqui, ó, new notebook, tá? Vou clicar aqui. Então ele vai abrir aqui para mim um Jupyter Notebook, tá? Dentro da interface do Kaggle, tá certo? E daí ele vem aqui com essa célula, né? Que é simplesmente aí para dar algumas instruções iniciais, tá? Mas eu vou apagar isso daqui, a gente não precisa disso aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito lá no Google Colab, tá? Só para a gente ver que efetivamente é um Jupyter Notebook, tá? E ver que nesse momento não tem uma placa de vídeo disponibilizada, tá? A gente precisa ativar isso na mão, tá? Sempre precisa ativar manualmente, tá certo? Então, ó, vou botar aqui um print. Olá, mundo, tá? Vou rodar essa célula
tá? Com Ctrl Enter, que é o mesmo atalho do Jupyter Notebook normal, ele está iniciando aqui a sessão, tá? O início de sessão do Kaggle geralmente é mais lento do que o do Google Colab, tá? Então se demorar um pouquinho e tal, pelo menos a experiência que eu tenho é que a primeira vez que você roda as coisas no Kaggle é um pouco mais lento do que o Google Colab, tá? Então, ó, tá aqui, olá mundo, tá? E aqui se eu clicar, eu vejo os recursos que eu tenho, tá? Então, eu tenho aí 4,5 GB já utilizados de 73,1 disponíveis, tá? Então, se eu precisar carregar dados aqui e tal, eu tenho bastante espaço, né, para fazer upload de arquivo, de base de dados e tal, tá? E aqui no que diz respeito, né, a CPU no momento não está usando nada, né, porque, enfim, não está rodando nada, e eu tenho, ó, um máximo de 30 GB de RAM disponíveis, né, mais RAM do que lá no Colab, tá certo? Mas repara que não está falando nada aqui de GPU, tá? E eu vou fazer o mesmo, a mesma verificação que eu fiz lá no Google Colab. Vou botar aqui um import torch, tá? Assim como lá no Colab, no Kaggle, você também já vem com as principais bibliotecas da parte de dados instaladas, tá? Então você não precisa se preocupar em instalar Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, todas elas já vêm instaladas, tá certo? Então, mas eu vou só verificar aqui que no momento não tenho nenhuma placa de vídeo ativada. Is available. Tá? Então, se eu rodar essa célula aqui, então ele está dizendo para mim, ó, false, né? Porque realmente eu não tenho nenhuma placa de vídeo ativada no momento, tá? E aqui, vamos verificar isso com o TensorFlow, import TensorFlow as tf, tá? E vou botar aqui tf.config.list physical devices, tá? E vou pedir especificamente GPU. E se eu rodar essa célula, ele vai retornar para mim uma lista vazia, tá? Deu algumas mensagens aqui, que eu já vou falar sobre isso com vocês, tá? Mas após essas mensagens aqui, eu só quero verificar que ele vai apresentar para mim uma lista vazia, né? Tendo em vista que efetivamente a gente não tem uma GPU ativa no momento, tá? Então repara que veio uma lista vazia aqui, tá certo? Esses avisos aqui e tal, eu reparei que isso começou a acontecer mais recentemente. Eles provavelmente fizeram alguma atualização das versões disponíveis e essas mensagens aqui, aparentemente elas têm a ver com algum conflito de versão dos softwares da NVIDIA instalados no que diz respeito à versão do TensorFlow, tá? Mas a aceleração funciona, tá certo? Então imagino que em algum momento isso daqui vai ser corrigido aí por parte da equipe do Kaggle, tá? Teve uma época que o Google Colab também estava dando esses avisos aqui, mas a aceleração continuava a funcionar e hoje não aparece mais, que nem eu acabei de mostrar lá para vocês, né? Hoje em dia você roda essa célula lá e não aparece aviso nenhum no Google Colab, tá certo? Então isso daqui acredito eu que eles devem ter feito algum update, alguma atualização de versões do TensorFlow ou dos drivers da NVIDIA, tá? E daí começou a dar essas mensagens aqui, mas como eu falei, se você tentar usar a aceleração de GPU, quando a gente ativar a GPU, obviamente, vai funcionar, tá? Mas só para você entender aí, se aparecer isso daqui, apareceu umas mensagens aqui e tal, na minha experiência isso aconteceu recentemente, pode ser que quando você fizer aí e tal, eles já resolveram esse problema, e mesmo que esteja aparecendo, nos testes que eu fiz, a aceleração funciona, tá bom? Então, beleza, a gente não tem aqui a GPU ativada. O que você precisa fazer? Você vem aqui nesses 3 pontinhos aqui, tá? E vai aparecer aqui, ó, Accelerator, tá? Vou clicar aqui e repara que tem aqui, né, uma GPU, tá? Então, vou botar aqui, GPU. Ele vai dizer para mim, né, que isso vai diminuir o número de CPUs que você tem disponíveis, né? E apenas irá acelerar, né, aí o treinamento de processamento de imagem de redes neurais, que, né, boa parte das vezes é justamente por isso que a gente quer, tá certo? Então, vou clicar aqui, né, para ligar. Ele vai parar a sessão atual, tá certo? Então, novamente, assim como lá no Colab, né, todas essas células que a gente rodou aqui, se você fizer isso no meio do seu projeto, você vai ter que rodar todas elas novamente, tá? Simplesmente porque agora você está em um outro ambiente, tá certo? Então, ó, beleza, eu vou rodar essa célula aqui. Então, repara que agora ele está dizendo que a sessão está sendo iniciada, ele está começando uma nova sessão, tá? Uma sessão agora com uma outra máquina que vai ter a nossa GPU disponível, tá certo? E como eu falei para vocês, né, esse iniciozinho de sessão do
do Kaggle costuma ser bem lentinho aí comparado, por exemplo, com o do Colab, tá? Mas depois tem uma velocidade aí bastante aceitável, tá certo? Então ele rodou aqui novamente. Repara que agora, né, se eu clicar aqui nos meus recursos, eu vou ter aqui o espaço em disco, né? Aqui a memória RAM, né? Então 29 GB, né? Antes era 30, praticamente a mesma coisa. E agora repara que está aparecendo aqui, ó, GPU, tá? Com 15 GB de RAM disponíveis. E repara que aparecem duas, tá? Ele fornece para você duas placas de vídeo. Isso em algumas situações é bem interessante. Se eu rodar agora essa célula aqui, tá? Lembra que isso aqui é o resultado da execução que a gente tinha feito anteriormente. Agora eu vou rodar aqui novamente, né? Perguntando aí se eu tenho disponível, tá? Então agora ele botou aqui como true. Ok? E aqui vou fazer a mesma coisa com essa célula do TensorFlow. Lembra que a gente tinha uma lista vazia. Então agora se eu executar, tá? Ele vai mostrar aí para mim. Né? Já falei aqui sobre esses avisos, tá certo? Já falei sobre eles aqui. Mas agora ele vai listar aí para gente duas GPUs, tá? Então o Kaggle dá aí para gente duas GPUs, tá certo? Antes da gente conversar sobre as limitações, eu só quero falar o seguinte. Se você clicar aqui e não aparecer essa opção aqui do Accelerator, né, das opções de aceleração, agora o Kaggle está exigindo que você ative a sua conta, né, que você, na verdade, valide a sua conta. Então, se acontecer de você não ter essa opção aqui, vai nas configurações da sua conta do Kaggle, tá? Aí vai ter uma opção lá que é verificação de conta. Ele vai pedir um número do seu celular, ele vai mandar um código, né, para o seu celular, você bota esse código lá e ele vai verificar a sua conta, tá? Isso daí é uma coisa que a minha conta já é verificada há muito tempo, tá? Mas não sei se, né, alguns de vocês acabou de criar a conta e tal, e acho que agora eles estão exigindo isso, porque eu já tive algumas pessoas me dizendo, pô, no meu não tá aparecendo. Aí eu fui entender o que era por causa disso, tá? Essa opção aqui só aparece para contas verificadas, tá? Mas é simplesmente isso. Você já deve ter feito verificação de conta em algum outro site, provavelmente, né? Mas só explicando, né? Você vai botar lá um número de celular, ele vai mandar um código para o seu celular, você bota o código lá, beleza, a sua conta está verificada, tá? Acho que basicamente eles estão fazendo isso só porque para as pessoas não saírem criando várias contas e utilizar muitos recursos, tá? Você só pode ter um número de celular por conta, tá certo? Então, se não estiver aparecendo isso aqui, você já sabe o porquê, vai nas configurações da sua conta e verifique a sua conta, tá certo? No que diz respeito a limitações, tem esse link aqui, que também, né, eu vou deixar aí para vocês olharem, tá? Então, ó, ele diz aqui que provê, né, acesso gratuito aí, né, a placas da NVIDIA, né, placas de vídeo da NVIDIA, tá certo? Se você tiver dificuldade em inglês, né, novamente, clica com o botão direito traduzir para português, tá? E daí ele está dizendo aqui que você pode usar até 30 horas por semana de GPU, tá certo? Então a limitação é basicamente essa daqui. E esse link aqui, né, que novamente está aí para vocês, no material para vocês baixarem, vai ter esse link lá, tá? Mas você pode ler aí, né? Ele tá dando aí todas as limitações, né? 30 horas por semana de GPU e cada sessão individual até por 9 horas, tá? Então repara que é levemente diferente lá do Google Colab, tá? E o que é interessante é que ele dá algumas dicas aqui, tá? Então ele dá uma série de dicas aqui para você consumir o mínimo possível, né, dessa questão aqui dessas horas disponíveis, tá? Então você depois pode olhar isso aqui com calma, né, para verificar quais dessas dicas aqui são úteis, né, para a forma do seu projeto aí, na maneira como você está desenvolvendo o seu projeto, tá certo? Então, por esse vídeo aqui é isso, é simplesmente para mostrar para vocês, né, formas que vocês podem ter para ter acesso, né, a máquinas que são um pouquinho mais parrudas, né, um pouquinho mais aí com recursos do que eventualmente a sua máquina pessoal, né, para que você possa aí continuar os seus estudos aí da parte de machine learning, né, fazer aí o estudo de redes neurais. E se porventura você quiser, né, que a gente faça algum projeto disso utilizando alguma dessas interfaces, né, para mostrar na prática, assim, faz aí um modelo qualquer aí de rede neural utilizando a GPU do Colab ou a GPU do Kaggle, para a gente, né, ter um pouquinho mais de contato com isso, deixa aí nos comentários, que eu estou sempre lendo os comentários, então se muitos de vocês pedirem isso daí, eventualmente eu faço um projeto utilizando alguma dessas interfaces, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, tá? Se inscreva no canal para você também ver aí, ser notificado dos próximos vídeos que nós formos fazer e compartilhe esse vídeo aí com quem você achar que vai ser interessante, tá certo? Até o próximo vídeo falando sobre dados.